Começando mais um vídeo, gente, que felicidade ter vocês comigo. E o vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo que toda boa fofoqueira gosta. Aquele vídeo que, mesmo que você não conheça a pessoa, você quer ouvir ele até o final. Que é perguntas e respostas. E aí eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, já corre pra me seguir. O link tá aqui na descrição. O que vocês queriam saber sobre minha vida? Porque eu já tô aqui criando conteúdo e a gente vai meio que no automático, criando conteúdo o tempo todo. E esquece, às vezes, de atualizar você sobre quem sou eu. E aí, vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta foi: Bruna, adoro a sua rotina e como que eu posso manter uma rotina mais saudável e mais leve sendo uma adulta? Eu preciso muito melhorar. Então, eu saí de casa quando eu tinha mais ou menos 18 anos e eu precisei me tornar uma pessoa o mais organizada possível para minha vida funcionar. Porque eu estudava, porque eu trabalhava, precisava pagar minhas contas e isso fez com que eu tivesse que ter bastante organização e planejamento. Eu acho que entender o lado bom de se construir uma rotina, e não é assim, vou acordar às 5 da manhã porque me falaram que é o melhor horário. Não. De acordo com a sua realidade, tentar ter uma rotina mais saudável e mais correta pode fazer com que você tenha boas recompensas e principalmente no meu caso reduzir a ansiedade, me tornar uma pessoa um pouco mais tranquila no dia a dia, saber que eu tô cumprindo as minhas tarefas e as minhas obrigações do jeito que tem que ser, sabe? Então eu acho que entender a rotina como um lugar de recompensa pode ser algo super legal. Vou tirar meu óculos porque tá dando reflexo, tá, gente? Me contaram aqui, ó. O próximo é: qual seria a sua grande meta de trabalho? Bom, eu fiquei pensativa sobre, porque eu acho que eu não tenho metas de muito longo prazo, sabe? As minhas metas, elas estão mais aqui nos próximos meses, os próximos dias. Mas, eu acho que um sonho, assim, de realização de trabalho seria ser reconhecida pelo que eu faço como criadora de conteúdo. Eu comecei mais ou menos em 2020 a produzir conteúdo pra mim diretamente e eu não tenho uma renda específica só da criação de conteúdo, sabe? Eu acho que ser reconhecida, ser notada pelas marcas, ser chamada pra projetos, assim, que façam um diferencial na minha carreira, seria tudo. Mas estamos aqui trabalhando pra isso, inclusive já deixa seu engajamento aqui nesse vídeo, porque essa é a forma com que vocês têm de me ajudar a conquistar mais coisas e continuar criando conteúdo aqui pra internet. É o engajamento. Essa aqui é muito boa, que só os nossos amigos sabem, que é: conta a história de 2018. Eu amo essa história de antes de vocês se mudarem pra São Paulo. Porque eu e o Luca, a gente nunca contou essa história na internet. Acho que as pessoas que seguem a gente não sabem. Mas é a história da nossa vida, né? Acho que é uma das histórias mais importantes. O Luca tá ali, por isso que eu tô olhando pra ele. É a história da nossa vida, né? E que em 2018, gente, foi o pior ano da minha vida e do Luca. Bom, a história é a seguinte: em 2018, eu e o Luca, a gente tava muito pobre. E aí, a gente trabalhava juntos numa empresa. Eu entrei lá como roteirista, eu tinha me formado na universidade, só que eu escolhi não continuar exercendo a minha profissão. E tava naquela, assim, de: cara, o que vai ser de mim? O que eu sou? Eu não sei nada sobre mim. E aí eu entrei nessa empresa pra trabalhar como roteirista. O Lucas, você trabalhava lá como videomaker, né? Videomaker, editor, essas coisas. Tava lá. A gente trabalhava no marketing. Aí a gente, numa vida muito ferrada, ficamos assim: a gente não tem nada a perder. Vamos vender tudo que a gente tem. A gente é maluco, né? Não tem nada a perder. Vamos vender tudo que a gente tem e que a gente não tem. Pior do que tá, não fica. E vamos morar em Dublin. Foi isso que a gente fez. Tinha oportunidade de trabalho, né? E você estuda inglês, né? E a gente não sabe falar inglês ainda, mas a gente ainda vai aprender. Mas a gente queria dar uma repaginada no currículo, até pra melhorar no inglês, poder entrar em outras empresas. A criação de conteúdo não era um sonho, mas parecia algo muito distante, assim. A gente trabalhava em 2 trabalhos, porque a gente fazia o canal do Luca e ainda fazia as minhas coisas desde 2016, né? E ainda trabalhava de CLT. Então a gente tava em 2 empregos, assim. E aí a gente resolveu vender tudo. A gente tava dormindo no sofá-cama, que era a única coisa que ainda tinha, porque até a nossa cama a gente já tinha vendido. A gente vendeu arara de roupa. Tem um monte de amigo, inclusive, que sabe dessa época, que participou ativamente desse momento, que compraram as nossas coisas. E a gente saiu vendendo a casa inteira. Tudo. O que tinha e o que não tinha. Aí a gente comprou intercâmbio e a gente também fez uma outra coisa que não é muito correta. A gente pegou um empréstimo no nome do Luca na época, porque a gente falou assim: olha, o dia que dá, paga. Vamos pegar esse empréstimo pra gente conseguir ir embora do Brasil e depois a gente vê como que vai ser. A gente pegou o dinheiro do empréstimo, o dinheiro de tudo que a gente vendeu dentro de casa, que eu acho que deve ter dado uns 5 mil reais, porque a gente não tinha muita coisa boa e nova e nem nada disso. E aí a gente resolveu
ir pra Dublin, pagamos o intercâmbio e tava assim, próximo dos meses pra gente ir para Dublin. E ia pedir demissão também no emprego e pegar o acerto. A gente recebeu uma mensagem no LinkedIn, eu e o Luca, no mesmo tempo. Eu acho que ninguém nunca arrumou emprego no LinkedIn, então isso não é um vídeo de esperança pra você. Mas a gente recebeu uma mensagem no LinkedIn, era um moço daqui de São Paulo querendo conversar comigo e com o Luca porque ele tinha uma empresa que era de diversidade e queria a gente pra prestar talvez algumas consultorias. Nisso, a gente falou: não temos nada a perder. Vamos falar que a gente vai lá em São Paulo e a gente faz essa reunião com ele. Dito e feito, viemos para São Paulo, fizemos a reunião. Na reunião a gente demonstrou interesse de que tinha disponibilidade de mudar para São Paulo. Aí, isso era janeiro de 2019, guarda as datas, tá, galera? A gente veio para essa reunião, o moço que contratou a gente, ele realmente contratou a gente, e aí a gente se mudou dias depois. A gente só precisou vender o sofá e sair do apartamento. Esse apartamento especificamente, inclusive, a gente tinha infestação de barata nele. Mas não por nossa culpa. Mas não por nossa culpa, porque o vizinho do lado viajou e deixou um apartamento lotado de barata, porque ficou tudo sujo. E deu uma infestação que ficaram 5 meses a gente dentro do apartamento com muita barata. Mas a história da barata depois a gente conta, porque ela é uma ótima história também, né? Então, assim, 2018 foi o pior ano da nossa vida. E a gente acabou não se mudando pra Dublin, cancelamos o intercâmbio. Primeiro mês que a gente veio pisar em São Paulo e que aí a gente recebeu o nosso salário, eu e o Luca, a primeira coisa que a gente falou quando a gente pagou todas as contas e viu que tinha um monte de dinheiro na conta, a gente olhou e falou assim: não vamos vislumbrar. Tá, mas vamos no shopping comprar um tênis? Vamos fazer uma roupinha, um negocinho assim? Porque a gente tava precisando. Porque a gente tava precisando. E aí foi isso, gente. Essa é basicamente a história desse início, assim, da gente começar tanto a vir pra São Paulo, quanto melhorar a nossa vida financeira também, né? Como veio a ideia de ter um podcast? Amo muito e fico ansiosa querendo novos episódios. E meu podcast, inclusive, ele é super lindinho, se chama Tá Tudo Bem Podcast, tá em todas as plataformas digitais de áudios. Corram pra assistir, ele fala sobre vida adulta. E a ideia do podcast veio porque eu tinha acabado de ser demitida. Mais uma vez, vivi aquele dilema, assim, da vida adulta, do tipo, o que eu vou fazer da minha vida? E a vontade de ser criadora de conteúdo era algo que existia desde 2016. Mas eu não tinha muita coragem, sabe? De pegar e fazer e realizar o sonho de ser criadora de conteúdo. E aí, lá em 2020, o que me veio foi o fato de que eu era muito consumidora de podcast, eu adorava o formato podcast, e como não tinha especificamente ter que aparecer em vídeo, eu me senti mais segura, e aí eu resolvi criar o podcast para falar sobre esses dilemas da vida adulta e principalmente essas indecisões. No início era muito voltado para questões só profissionais, hoje já tem muito mais do pessoal e do profissional, que foram temas que vieram fazendo barulhos assim dentro de mim também. Tem videocast ou planeja ter em breve? Torcendo para que um dia tenha aquele estúdio de podcast / videocast. Bom, eu não tenho videocast, o meu podcast ele é só em áudio, tem alguns episódios até que eu coloco em vídeo hoje em dia, mas quem sabe um dia, né? Se me vir aí um estúdio, olha aí eu jogando pro universo, se me vir um estúdio, se me vir alguma coisa, quem sabe um dia a gente não tem a possibilidade de ter um videocast. O Lucas já fez videocast, né? Em 2019. Antes de ser estourado no Brasil, a gente fez um videocast pra ele lá no canal dele, quando ele ainda falava sobre transição de gênero, faz muito tempo. Mas hoje em dia a gente não trabalha com esse formato mais, tá só aqui entre a gente nos áudios, só na sensação. Próxima pergunta. Você percebeu a diferença do seu eu do passado e o seu eu do presente? Gente, isso aqui demais. Eu acho que eu consigo me ver diferente em todas as fases e é engraçado porque eu falei com vocês que eu não tenho muito isso de ter metas de muito longo prazo, porque eu não consigo me ver pra daqui muito tempo, sabe? Eu sempre penso, não, daqui 3 anos no máximo eu consigo entender onde eu posso estar, sabe? Porque muito mais que isso, eu sei que eu vou mudar, porque eu sempre mudei muito. Quando eu comecei os episódios do podcast, por exemplo, eu falava muito que eu tinha essa dúvida, assim, do que eu quero ser. Isso era uma coisa que sempre ficava muito dentro de mim, porque eu amava 1000 profissões, mas eu não conseguia me ver em nada. E hoje eu consigo ter mais certeza, assim, de quem eu quero ser, ou das coisas que eu tô, dos objetivos que eu tenho pra minha carreira
profissional, por exemplo, sabe? A próxima, como é a relação com a sua família? Bom, a minha relação com a minha família é muito boa, assim, e também depende de quem a gente considera família, né? Eu considero família a minha mãe, a minha irmã e a minha avó, principalmente, que são as pessoas que participaram da minha educação ativamente, que quando eu olho pra trás, eu sinto esse lugar, assim, de acolhimento, de nostalgia boa, de educação, enfim. São as pessoas que mais tiveram essa relação mais próxima, inclusive depois me assumindo LGBT e fez parte de todas as minhas escolhas, dos meus processos, é quem a gente se liga sempre. Todas elas não moram aqui em São Paulo, né? Mas a gente sempre se liga, sempre se fala e são pessoas que eu guardo com muito amor e carinho no coração. Como você se racializou e como é esse processo hoje em dia? Eu me racializei, acho que principalmente em meados ali de 2014, 2013, 2014, sabe? Foi quando eu tive um acesso e um contato mais profundo, assim, sobre o que é ser uma mulher preta. Porque antes, eu entendia que eu não era uma pessoa branca, né? E eu sentia os efeitos disso na minha vida, principalmente com o racismo e todas as coisas que eu vivi na infância e na adolescência. Mas eu não tinha consciência, assim, do que era efetivamente ser uma mulher preta e quais eram as questões, assim. Eu acho que o lugar da culpa sempre viveu muito em mim, no sentido de sentir que, poxa, sabe, aquelas coisas que eu sinto são por causa de mim, não necessariamente por causa dos meus malfeitores, as pessoas que realmente fizeram aquelas questões de racismo, enfim, que me atravessaram de um jeito ruim. Mas foi ali em 2013 para 2014. Hoje, eu acho que eu tenho muito mais consciência sobre quem eu sou, mas eu todos os dias descubro na terapia algum lugar diferente que o processo racial construiu na minha vida, sabe? Principalmente na infância e da adolescência, que foram lugares que foram muito difíceis, porque eu sou a única preta na minha família, tem a minha mãe, a minha irmã são mulheres brancas, e eu fui criada pelo meu pai, que era um homem branco também. Então, eu me sentia muito sozinha, muito distante, assim, de como era a realidade deles, né? E aí, eu acho que até hoje eu meio que vou entendendo ao longo do caminho como que tá sendo e como que vai sendo esse processo de racialização. E eu sou muito agradecida por ter chegado, sabe? Porque eu acho que foi a partir do momento que eu me tornei uma mulher negra que eu consegui ter mais acesso a mim mesma. Qual seria a sua segunda opção de profissão? Se você tiver terceira, quarta, pode falar. Gente, sabe aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Então, eu gostaria de ter aquele poder, de conseguir acessar as minhas 1000 versões em universos paralelos e ter todas as habilidades em mim. Que eu gostaria de ser desde atriz, e eu quero atuar? Não. Eu gostaria de estar fazendo um teatro? Não. Até ser a moça que dá aula de cerâmica na Jamaica, sabe? Eu gostaria de ter 1.500.000 profissões. Hobbies, eu gostaria de ter 500 mil. Eu falo que se eu fosse herdeira, eu ia viver das experiências que o mundo me dá. Eu ia estar cada mês, cada dia numa persona diferente. Então, assim, não me perguntem sobre isso, porque eu gostaria de ter exatamente todas as profissões. Se você conversar comigo meia hora sobre a sua profissão, de repente eu fico pensando, poxa, e se eu também fosse programadora de chat GPT? Outro dia a gente foi na Fiat, eu gostaria de ser modeladora de carros. Eu não tenho habilidade de amassar uma massinha. Então, assim, eu tenho um problema com profissões, porque eu gostaria de ser muitas. Mas se eu pudesse escolher algumas, eu gostaria de ser designer, porque nesse momento tá me fazendo bastante falta. Ou herdeira, porque também eu poderia estar fazendo muita coisa, vivendo as experiências que a vida me dá, então eu tô entre essas profissões aí. Como que vocês definiram um estilo pra decoração no início? Tô começando e tô perdida. Bom, tiveram algumas questões. A primeira foi que, lembra que eu contei lá de 2018? Então, nesse processo de mudança, a gente vendeu a casa inteira e teve que recomeçar do zero. A gente veio pra São Paulo com 4 malas. E aí, nesse recomeçar do zero, a gente pensou numa paleta de cores, assim. Na época, a gente até pesquisou, né, Pinterest, essas coisas, só pra dar uma olhada do que realmente a gente gostava. Tem tour do nosso primeiro apartamento aqui em São Paulo, lá no canal do Luca, eu vou deixar o link aqui pra vocês depois irem lá dar uma olhadinha. E aí a gente pensou mais ou menos nas coisas que a gente gostava. E a gente foi muito pro lado de coisas
cinza, branco, bege, porque eu acho que foi um momento que a gente tava tentando buscar tudo mais básico possível, porque a gente não tinha certeza se a gente gostava ou não de cores. E se gostava de cores, quais as cores que a gente gostava. Tem um dos vídeos que a gente fez lá no canal do Luca, que eu até falou, que a gente vai ter uma decoração meio Urban Jungle. E, gente, decoração Urban Jungle é isso aqui. E é isso aqui que tinha na minha casa. Ou seja, não tinha. Tinha 2 plantas. E eu achava assim, nossa, decoração Urban Jungle total. E não tinha nada a ver. Mas era um pouco disso, assim, de ir buscando coisas que são mais complementares e que são mais atemporais. Então, focar em cores e coisas que são mais neutras, principalmente para aquilo que é mais difícil trocar depois, é uma boa. Deixa só para as almofadas, livros, decoração que dá para tirar e guardar, para você colocar as cores. Se você daqui a pouco, não gosto mais de vermelho, deixa eu tirar as capas da almofada, sabe? Eu vou colocar verde agora. Mas escolhe, tipo, algumas cores e que elas se combinem e foca nisso. Isso. Mas se você ainda não tem certeza de cores, vai no neutro e com o tempo vai inserindo as cores, que eu acho que foi o que a gente fez durante muito tempo. Era tudo neutro dentro de casa. Depois a gente foi se abrindo, aí veio os pontos, principalmente com as plantas, as iluminações, e aí tá indo assim, né? Mais ou menos isso. A casa é entender, né? Sentir a casa e você vai Isso. montando. Tem muito a ver com você sentir e buscar referência, né? Vou ter o sofá lá de Londres, que não sei o que o pessoal tá postando? Não. Mas talvez aquilo te desperte pra quando você for comprar alguma coisa, ter mais a sua estética. Próxima pergunta. Tô 100% apaixonada no seu estilo. Como foi construir um guarda-roupa maravilhoso? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu tava uma crise, assim, de looks. E aí eu comprei umas roupinhas novas e eu mostrei pra vocês. Mas eu acho que o principal é que eu sempre fui muito básica, assim, no sentido de comprar roupas que sejam mais atemporais, mais básicas, mais minimalistas, tenham tons mais complementares. E eu acho que uma das coisas que foi fundamental nessa construção de guarda-roupa foi tentar me desapegar um pouco do que tá em alta, sabe? O que tá na moda. Porque durante um tempo eu sinto que eu ficava um pouco assim, nossa, olha essa sandália verde neon, que incrível. E aí eu comprava, só que aquilo não fazia sentido pra mim. Era meio que o impulso, sabe, da compra, você chegar ali, essa coisa é linda, maravilhosa, tá super em alta, todo mundo tá usando, e que não faz efetivamente o seu estilo, sabe? Então, acho que o principal foi me desapegar um pouco do que tá em alta, do que eu vejo as meninas usando no Instagram, a galera usando por aí, e tentar focar mais naquilo que faz sentido com o que eu tenho e fazer compras mais específicas, assim. Então, tô precisando de uma camisa branca. Eu vou sair, eu vou comprar uma camisa branca. Eu vou experimentar todas as camisas brancas até eu encontrar uma que tenha o corte que eu acho que tá perfeito em mim. E aí, sim, eu invisto meu dinheiro. Acho que fazer essas coisas também é uma boa pra economizar uma grana e você conseguir ir sentindo como que é o seu estilo. Como foi o processo de se descobrir LGBT? Eu acho que esse é sempre um processo conturbado, né? Calma, deixa eu pensar um pouco nessa pergunta que nem eu me lembro, já tem tanto tempo. Eu acho que eu tive algumas fases, né? Primeiro, eu vim de uma família que era evangélica e isso foi muito complicado, porque eu já sabia que eu era LGBT desde os meus 12 anos de idade. Mas entre saber e você realmente colocar aquilo dentro de você é uma longa caminhada. Então eu só fui me assumir de verdade pra mim mesma quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. Porque antes disso, por mais que eu ficasse com algumas meninas, eu tinha meio que aquela coisa assim, é só um beijo numa amiga, é só um negócio assim, sabe? Eu não queria assumir pra mim mesma que eu era LGBT. E aí, com os anos, eu fui me entendendo LGBT. Eu acho que aquela época que eu fui me racializando, eu também fui entendendo 1000 coisas dentro de mim. E uma delas era sobre ser uma pessoa LGBT. A princípio, eu me entendia como lésbica, mas com o tempo eu fui entendendo também a fluidez da minha sexualidade. E hoje eu me considero uma pessoa pansexual, muito linda, por sinal. Foi esse o processo, assim, resumidamente, mas não foram flores, não foi fácil por causa desse período, assim, de ser uma pessoa que veio do berço evangélico e aí você fica ali indo na igreja e o pessoal caindo, o demônio, e aí de repente eu já falava, meu Deus, vão revelar pra minha mãe que eu sou LGBT, sabe? Eu ficava sempre com esses medos, assim, dentro de mim. Mas passou, a varoa de Deus ficou e a grande LGBTzinha, felizinha, surgiu.
E a última pergunta, e que eu não poderia deixar de responder essa, principalmente para deixar você curioso, é: qual a cidade pro próximo vlog? Ela vem aí, e não vai ser uma cidade qualquer, vai ser em outro continente, mas eu não vou contar onde, porque tá chegando, e é esse mês ainda que a gente vai viajar. Os vlogs provavelmente vão sair um pouco mais pra frente, mas pra quem me acompanha no Instagram, provavelmente vai ver, e provavelmente aqui a gente vai postar os vlogs dos preparativos pra viagem. Tô muito animada, tô muito feliz. Deixa aqui embaixo nos comentários qual continente vocês acham que eu e o Luca vamos viajar. Se acertar o continente, eu vou deixar um coração no seu comentário. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero trazer outros vídeos desses pra vocês também, pra gente ir se conhecendo ainda mais. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque muita gente assiste os vídeos e esquece de se inscrever. E você sabe, né? Me ajuda muito o engajamento de vocês pra continuar produzindo os vlogs aqui pro canal e principalmente pra realizar outros vários e vários sonhos. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijo no coração de vocês e tchauzinho!